Olá, meus queridos e amados irmãos, estou passando aqui hoje para deixar uma palavra de Deus ao seu coração. A Bíblia Sagrada diz que quando Davi assume o trono de Israel, acontecem algumas coisas interessantes, entre elas foi uma fome, uma escassez, e ele foi consultar ao Senhor. E a Bíblia Sagrada diz que quando ele consulta ao Senhor, Deus dá a resposta, porque a Bíblia diz que quem pede, recebe. E a resposta de Deus é inusitada, a resposta de Deus faz a gente refletir. Deus diz para Davi, é por causa dos gibeonitas. E se a gente observar essa passagem, essa resposta, ela é, no mínimo, curiosa. Porque quem eram os gibeonitas? Os gibeonitas foram aquele povo que enganou Josué, quando botaram aquelas sandálias velhas, pegaram aquele pão cheio de bolor, e disseram a Josué que vinha de longe, e Josué fez acordo com eles. Só que a Bíblia Sagrada diz que Josué não consultou ao Senhor, só que ele reuniu os anciãos, vamos chamar aqui na nossa linguagem, o ministério, fez um acordo e deu a palavra. E a palavra do crente é sim, sim, não, não. E a palavra de Josué é, nós vamos proteger vocês, fiquem tranquilos, vocês são de longe. Depois eles descobriram que os gibeonitas eram um povo vizinho, e eles não tinham mais o que fazer. A Bíblia diz que Josué os condena, entre aspas, para ser rachadores de lenha e carregadores de água. Só que quando Saul assume o trono, Saul, ele tenta eliminar os gibeonitas. E aí Deus se volta contra o povo de Israel pela atitude de Saul. Isso aqui é fantástico e a gente precisa pensar algumas coisas. A primeira coisa que a gente precisa pensar é, se Deus perdoou, se a igreja tratou, não tenta mexer nisso não, meu irmão, que diante de Deus você vai ter problema. Os gibeonitas enganaram? Enganaram. Os gibeonitas erraram? Erraram, mas houve um acordo, houve um acerto, houve perdão. Saul não tinha nada de eliminar quem Deus havia perdoado. A gente precisa ter cuidado para não levar as coisas na obra de Deus para o lado pessoal, porque isso vai custar caro. Uma outra coisa interessante é que a Bíblia Sagrada diz que quando o Davi, ele ouve isto, ele, primeiro, que Deus deixar de mandar chuva por causa da injustiça que foi feito aos gibeonitas. Ah, meu irmão, isso aqui é motivo de glorificar a Deus, porque você pode ter tido o passado mais miserável e desgraçado que você teve. Você pode ter chegado na igreja até com outras intenções, mas se o Senhor te perdoou, quem tocar em você vai ter problema com ele. Quem tocar em você, o céu vai se fechar. Isso aqui tem uma coisa para a gente pensar. Às vezes a prova está grande, é injustiça que foi feita a alguém. Às vezes o mar está revolto, é injustiça que foi feita a alguém. Nós não podemos esquecer que o nosso Deus é justo. Não use o poder que você tem para cometer injustiça. Não use a influência que você tem para pisar em ninguém. Vai vir cobrança de Deus, se é que já veio. Mas acontece uma coisa interessante. A Bíblia diz que Davi, quando ouve o que Deus diz, ele vai resolver. Meu irmão, tem coisa que não é oração que resolve não. Você vai ter que ir até a pessoa. Que história é essa? Ofende, calunia, maltrata, inventa e depois vai para o joelho, Senhor me abençoa. Deus está dizendo, eu só abro a porta depois que você for lá e se acertar. Eu só abro a porta depois que você for lá e pedir perdão. Eu só mando a chuva depois que você se retratar com o que você fez. Que história é essa? A minha avó dizia que pimenta no olho dos outros é refresco. Saul tinha morrido, Saul tinha esquecido, tem gente que nem lembrava da dor dos gibeonitas, mas o Deus dos céus lembrava e deixou de mandar chuva e mandou fome na terra. E Davi fez o quê? Procure os gibeonitas e vai se acertar com eles. Esta hora eu sou profeta de Deus para a sua vida, você que está me assistindo, e sabe o que Deus está dizendo? Vá lá e se acerte com quem você humilhou, vá lá e se acerte com quem você falhou. E outra coisa, tem coisa que não foi nem você,
mas foi seu pai, foi alguém ligado a você, e você hoje está sofrendo. Vá lá e se acerte. E Davi foi lá e se acertou, e Deus mandou chuva de volta. Amanhã eu vou gravar um outro vídeo sobre a sequência dessa mensagem. Mas eu gostaria de dizer a você, primeiro, nunca tente se livrar de pessoas que Deus perdoou. Nunca jogue em rosto quem Deus já resolveu. Nunca tente eliminar quem Deus protege. Nunca vá fazer oração pessoal para resolver problemas que são interpessoais. Você tem que ir à pessoa, se resolva com ele, que o céu volta a descer chuva, que a porta volta a se abrir, um dia de vitória para você, e guarde essa palavra.